foi extraído o tema: que hei de fazer para herdar a vida eterna. Ali foi posto, Lucas capítulo 16, versículo 18, bênção. Mas só que eu preferi usar Marcos, porque tem uma essência, tem um detalhe na forma que Marcos descreveu essa história, que vai impactar a minha vida, vai impactar a tua vida nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus, porque Ele está aqui. Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 10, versículo 17 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente estarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas também Jesus disse no versículo 27: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei a tarde inteira procurando um sósia aqui, procurando alguém para ser meu dublê aqui, e foi difícil achar, irmãos, alguém, mas eu encontrei aqui o Pablo. Vem cá, Pablo, eu pedir pro Pablo lá tardinho, já estava olhando, tem que ter alguém que é parecido comigo, Esse aqui foi o que eu achei mais parecido, comigo. Só que aqui o Pablo, ele está aqui como símbolo de um documento, um registro histórico. Eu quero dar um testemunho rapidinho para vocês que estão aqui. Eu vi muitos jovens, me alegro nisso. Muitas crianças, me alegro nisso. E quero dizer, as crianças estão aqui que já entendem a palavra de Deus. Hoje eu sou um pregador do evangelho itinerante, prego, sou pastor missionário, prego por todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. E digo a vocês, quando Deus me chamou, eu tinha apenas 5 anos de idade. Não quer dizer que eu comecei a pregar aos 5 anos de idade, mas aos 5 anos de idade eu já entendia que Deus tinha um plano na minha vida. Então eu não vim aqui pregar só para pessoas idosas, anciãos, nem só para jovens. Eu vim aqui pregar também para as crianças, porque as crianças também entendem aquilo que vem da parte do Senhor para a sua vida. E eu pedi para o Pablo aqui me representar, e o Pablo representa o Moisés, o pastor Moisés, que está aqui hoje com vocês, há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, mais ou menos com 17 anos, bem magro, eu era tão magro, acho que era até mais magro que o Paulo, que o meu pijama de listra só cabia uma listra, de tão gordo que eu era. E eu estava aqui há uns 13 anos atrás, nessa igreja, convidado pelo pastor Luiz. A igreja ainda nem tinha o piso no chão. O piso da igreja era uma cobertura muito gostosa, até de serragem. E naquela noite, aqui nessa igreja, numa quarta-feira, lá por meados de 97, fui convidado pelo pastor Luiz Alberto para pregar nessa igreja. Eu, um menino com aparência muito similar ao do Pablo, que está aqui do meu lado. E naquela noite eu fiquei impressionado com algo que aconteceu. Pela minha primeira vez na minha vida, alguém me chama de pastor. Pastor Luiz Alberto olhou para mim e disse assim: nessa noite vamos receber o pastor Moisés, que vai estar pregando para nós. Eu não era pastor, eu não tinha sido consagrado a pastor, mas também não tirei a palavra da boca do pastor. Eu gostei da ideia, eu fiquei quietinho e subi como pastor. E foi nessa igreja, nesse lugar aqui do lado, onde você está assistindo essa noite, essa pregação, foi aqui desse lado que um homem de Deus olhou para mim, não para minha aparência, não para o meu tamanho, não pela carteira, credencial que eu tinha no meu bolso, mas ele olhou para o que Deus tinha mostrado para ele a meu respeito. E aqui eu fui chamado pela minha primeira vez na minha vida como pastor
evangélico, pastor que leva as boas novas, leva a pregação do Senhor Jesus. E naquela noite eu preguei nessa igreja, irmãos, e nunca mais parei de pregar o evangelho. Foi aqui nesse lugar, irmãos, que Deus honrou e testificou meu chamado pastoral. Eu levei 2 anos depois para ser consagrado a pastor, mas não importa, continuei pregando o evangelho do Senhor. E desse lugar aqui, onde fui reconhecido pela primeira vez como pregador do evangelho, foi nesse lugar que Deus nos levou às nações. E eu quero dizer para cada jovem que está aqui hoje, você que é o Moisés do século passado, você que está aqui hoje, eu quero dizer para você, é você que determina o que você quer alcançar de Deus. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar o teu ministério, só tem uma pessoa que pode impedir você de fazer a vontade de Deus na sua vida, e essa pessoa não é o diabo, é você mesmo. É você que determina o quanto você quer receber de Deus. E naquela noite eu recebi de Deus, eu aceitei, eu quero ser pregador deste evangelho. E tá aí a minha filha aí no chão aí, ó, chapada de Deus já, ó, com 7 anos aí, as crianças ali, ó, tomada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele dia neste lugar eu tomei posse. Se Deus falou que eu sou pregador, é comigo mesmo. E até hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos há mais de 13 anos levando o evangelho da parte do Senhor. E eu quero que você dê uma forte aclamação para Jesus por esse lugar. Obrigado, Pablo, por esse lugar, que é um lugar que enxerga, aonde há profetas que enxergam homens missionários. Eu louvo a Deus pelos cantores, louvo a Deus por cada banda que apresentou aqui. E eu fui muito tocado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Ninguém dos que subiram nesse altar usaram da técnica para comover o povo. Ninguém usou aqui de sabedoria humana. Todos na sua simplicidade e sinceridade prestaram o seu culto a Deus. E eu digo a vocês, eu fui muito tocado por Deus. Às vezes nós vamos em lugares, igrejas que são gigantescas, e ali é ouro, a prata, de tudo. Ali tudo parece que está perfeito, e é uma dificuldade de sentir a glória e a virtude e a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia, irmãos. E quantos estão sentindo? É só eu que estou louco desse jeito? Quantos estão sentindo a presença de Deus? Aleluia. Hoje você está aqui no Morro de Paula, mas amanhã Deus vai te levar às nações. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A última vez que pregamos no Morro de Paula já faz uns 2 anos atrás, mais ou menos. Estava ministrando a palavra, olhei para a vida daquele moço que está ali, olhei para a vida daquelas meninas que estavam aqui dançando, a esposa do servo de Deus também. E eu olhei para aquelas crianças e havia pouca gente na igreja naquela noite, e o Espírito Santo me tomou em profecia, e eu disse: olha, Deus vai usar você a fazer grandes coisas para paralisar este Morro de Paula. Passou-se 2 anos, não demorou muito, e olha o que está acontecendo aqui. Contempla, pastores, o pastor é testemunha. Contempla, pastor, eu disse, aquelas crianças iam impactar esse morro, e aqui está hoje, irmãos. Levanta a tua mão, você faz parte de uma promessa. Levante as tuas mãos, por gentileza. Você faz parte de uma promessa, você faz parte de um sonho, um projeto de Deus, que Deus colocou no coração desse pastor e dessas crianças, desses jovens. Aleluia. É tantos jovens cheios da unção pegaram nesse microfone e falaram aqui na frente. Eu nem precisaria pregar, porque eu já não estou me sentindo tão jovem, porque tinha crianças aqui falando acerca das coisas de Deus, e a presença de Deus é notória. Mas nós estamos aqui, irmãos, para liberar uma palavra profética. E nós lemos um tema, e eu quero respeitar o tema, porque o servo do Senhor William ficou meses dizendo: Deus, que tu tens para nós? Deus, o que tem nesse, que mistério é esse? Deus, tu me deu esse tema, Senhor, fala comigo. E eu senti hoje à tarde quando ele falou assim: Deus vai revelar algo profundo escondido nessa noite. Irmãos, eu acredito que vocês vão ficar surpreendidos como eu fiquei, porque muitos anos nasci dentro de uma igreja, filho de pastor também. Irmãos, eu ouvi essa pregação sobre o jovem rico, e sempre entendia que o jovem rico era alguém que tinha muitas riquezas e não quis seguir a Jesus e quis ficar com a sua riqueza. E eu sempre pensava assim: isso tudo aconteceu para Deus envergonhar os ricos. E muitas vezes, irmãos, nós até criamos um certo preconceito com os ricos.
E às vezes nós pensamos que a igreja é só lugar de pobre, por causa de um episódio que Deus estava falando ali. Mas não é assim. Tanto é que existe Abraão que foi rico, Jacó que foi rico, muitos homens de Deus que prosperaram na Bíblia, e nem por isso foram para o inferno, e nem por isso negaram a palavra de Deus. Mas o que acontece, eu sempre pensava que Deus queria humilhar esse jovem rico. Eu sempre pensei em toda a minha vida, quase toda, graças a Deus que Deus me libertou desse pensamento. Eu sempre pensei que Deus queria ali usar aquele jovem rico como testemunho para mostrar que rico é difícil ter um que presta. E eu tinha esse sentimento dentro de mim, e quem sabe você pode até hoje, quem sabe ter esse mesmo sentimento. É mesmo, rico é difícil dobrar. Mas sabe o que eu aprendi aqui nesses versículos que li, irmãos, em Marcos? Que quando o jovem rico chega tão confiante, diz para Deus assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Daí Jesus falou para ele: tu deves guardar os mandamentos, tu deve honrar teu pai e tua mãe. Daí ele começou a dar uma lista: eu faço tudo isso, Jesus, eu faço tudo isso. E quando aquele jovem estava convicto que o céu já era dele, ele estava convicto que ele ia ganhar uma palavra assim positiva acerca de tudo que ele tinha falado, ele achava que estava pronto. Vocês precisam atentar para um detalhe, irmãos, um detalhe do que Jesus expressou a ele, um detalhe que Marcos escreveu neste capítulo, no versículo 21. Depois que o jovem rico fala que fazia tudo, Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Quando Jesus disse que só faltava uma coisa para ele, está escrito na minha Bíblia e na tua: Jesus, olhando para ele, o amou. Diga: Jesus o amou. Você já parou para pensar, irmãos? Eu fiquei impactado quando eu analisei e meditei. Jesus amou aquele jovem rico. Jesus amou ele como ama você. Jesus não quis ridicularizar a vida dele. Jesus não quis humilhar ele diante dos discípulos e daquela multidão. Jesus amou aquele jovem rico. Jesus o amou tanto. E Jesus, vendo que ele fazia quase tudo, Jesus, penso eu, olha para os discípulos e diz assim: mas está fácil. Ele já amou ele diz: rapaz, vem aqui, vem aqui, só te falta uma coisa, só uma coisinha só, vende tudo que tu tens e dá para os pobres. Tá fácil. Ele se entristeceu porque ele não entendeu que o que Jesus estava dizendo para ele: olha, rapaz, tu vai andar comigo, tu vai ser um dos meus apóstolos, tu vai ser meu discípulo, tu vai andar lado a lado comigo, tu não vai precisar da tua riqueza, pode distribuir ela para os pobres, porque quando faltar pão, eu vou multiplicar o pão, quando faltar o peixe, eu vou multiplicar o peixe, eu vou te usar com poder e glória, tu és meu escolhido, eu te amo, vem para cá, jovem rico, só que tu tem que vender tudo, tu não precisa, rapaz. Mas aquele jovem só conseguia olhar com os olhos carnais as coisas materiais. Ele não conseguiu enxergar o que Pedro enxergou, o que João enxergou, o que Tiago enxergou. Daí eu olho para os outros apóstolos e discípulos que Jesus escolheu. Pedro não faltava uma coisa só para ele se converter. Pedro faltava um monte de coisa. Para Jesus, ali a cena era tão clara, está tão fácil, só falta uma coisa. Só falta uma coisa, mas foi bem ao contrário. Pedro que errou muito, Pedro que cometeu várias gafes, Pedro que se portou inconveniente várias vezes. Esse Pedro foi levantado como um dos principais da igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Pedro era cheio de pecado, Pedro era cheio de defeitos, mesmo assim Pedro tinha uma qualidade: Pedro tinha um coração capaz de se arrepender amargamente dos seus pecados. Essa foi a diferença, irmãos. Aí hoje aqui os jovens, não foi nada combinado. Os jovens fazem esse teatro aqui, mostram crentes que estão dentro da igreja, e se não abrir os olhos espirituais para esse 7º congresso de jovens, para a palavra que foi escolhida, meu irmão, não quer dizer que você, por ser crente, está tudo jóia na tua vida. Porque se tem alguma coisa, tem uma área da tua vida que você não deixou Deus penetrar, Ele vai te cobrar. Ele vai mostrar tuas obras.
Mas pastor, eu faço todas as coisas como um cristão religioso. Mas se tem uma coisa vai te atrapalhar no dia de prestar contas com Jeová, se tem uma coisa, você vai ter que prestar contas. Irmãos, esta uma coisa